alegria poder estar aqui, gente, que alegria. Nós tivemos algumas dificuldades na primeira e na segunda vez de apresentar esse estudo, mas hoje eu quero crer que o Senhor está conduzindo tudo e tudo vai andar dentro da norma, dentro da normalidade. Shalom a todos vocês que entraram aqui nessa live, que entraram para aprender um pouco, para descobrir um pouco sobre a palavra de Deus. Há algum tempo atrás, eu já estava desejoso de trazer um estudo sobre o tabernáculo. O tabernáculo sempre foi algo que mexeu muito comigo. O tabernáculo sempre foi algo que me falou muito no meu coração. E eu já queria há algum tempo estar trazendo para vocês um estudo dentro dessa possibilidade de falar e mostrar para vocês as grandezas do tabernáculo. Então, olha, seja bem-vindo a essa live, seja bem-vindo, você que está participando aqui agora, você vai estar aprendendo em primeira mão, as informações que a gente vai estar trazendo para vocês. E olha, tem algo lindo de Deus aí, tem algo lindo. Ainda dá tempo de você convidar pessoas, mandar o link para as pessoas entrarem e participarem. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tabernáculo, lugar lindo, maravilhoso, sensacional, fantástico, um lugar que fala da grandeza de Deus, um lugar que fala da presença de Deus, um lugar que fala da enorme manifestação de Deus, um lugar que a gente pode dizer que é uma cópia fiel de algum lugar no céu, na morada do Senhor, na morada eterna. Inclusive há alguma coisa aqui muito interessante para a gente começar a esboçar. O nosso tema de hoje é um tema falando sobre encontrando Jesus nos tecidos, nos panos do tabernáculo. E se nós formos parar para considerar o que o tabernáculo traz de tecidos, nós vamos considerar que a maior parte do tabernáculo é tecidos, né? São os tecidos que mais aparecem. Nós temos nesse grupo de formação da construção do tabernáculo, nós poderíamos dizer que nós temos 3 grupos distintos de objetos e coisas dentro para formar esse tabernáculo, para o tabernáculo ser erguido. E esses 3 são determinantes por causa de Números capítulo 4, onde a palavra do nosso Deus diz que o Senhor separou os levitas para que eles pudessem carregar os panos, as madeiras e os objetos do tabernáculo. Então nós poderíamos dividir o tabernáculo exatamente nessas 3 formas. A maior quantidade de partes do tabernáculo é de tecidos. Mas eu acredito que vocês vão ficar maravilhados quando vocês começarem a olhar para o tabernáculo. E o que eu estou querendo no meu coração é a gente começar hoje falando sobre o tabernáculo e fazermos uma série de estudos sobre o tabernáculo. Porque eu sei que é algo maravilhoso, é algo excelente o tabernáculo. E que todos nós vamos aprender muito, eu vou aprender muito, todos nós vamos aprender muito. Obrigado por você estar comigo. E hoje a nossa base de estudos é Êxodo capítulo 25. Então, se você está comigo, se você está participando comigo, então você sabe que você já precisa pegar, desde já, pegar sua Bíblia e a sua caneta, porque você vai ter que reservar muito espaço na Bíblia para escrever hoje. Olha o que eu estou te dizendo, você vai ter que separar muito espaço na sua Bíblia para você escrever hoje, porque nós temos muita coisa para falar para você. Então, queridos, vamos começar com o nosso encontro de hoje. E o nosso encontro, eu quero começar mostrando para vocês, falando um pouquinho para vocês do tabernáculo e mostrando para vocês a grandiosidade do tabernáculo. Olhando assim para esse lugar, você talvez não tenha a noção de quanta coisa de Deus está ali. Há muito tempo eu venho ouvindo seminaristas me fazendo colocações, tentando achar uma forma de
de expressar ou de demonstrar a essência triuna de Deus. Você já pensou nisso também? Você já passou por esse momento de tentar mostrar em argumentos mais próximos da gente alguma coisa que fale sobre a Trindade, a triunidade? Eu quero dizer para vocês que todos os exemplos que vocês buscarem, na atualidade não alcançarão o que o tabernáculo significa. Na realidade, todas as informações que temos para definir Trindade, elas são falhas, elas são fracas, elas não alcançam tudo. Eu me lembro em uma época que talvez se você se lembrar, então confirme aí comigo, levante a mãozinha aí, põe uma mãozinha dizendo, eu me lembro dessa época, pastor. As pessoas tinham um som em casa chamado 3 em 1. E as pessoas então tinham ali um aparelho que tocava LP, e tocava rádio e também fita cassete. E as pessoas então queriam usar esse objeto como um símbolo ou uma coisa atual para tentar explicar para as pessoas como é a Trindade. São 3 pessoas em apenas uma pessoa, em um Deus apenas. Mas a Ivete disse que já teve isso, Cláudia também conhece, mas esse é um exemplo muito pobre. E na realidade, qualquer exemplo que nós buscarmos será muito pobre. Nós buscamos isso na água, né? Há pessoas que dizem a Trindade é explicada a semelhança das águas, que são estado líquido, sólido, gasoso. Todos esses são exemplos ruins, sabe por quê? Porque eles são exemplos que mostram que essas 3 coisas em uma só coisa, mas cada situação apresenta-se isoladamente. Por exemplo, esse famoso som que você já teve um som 3 em 1, ele vai apresentar falhas na hora que você for entender que você não pode ouvir os 3 ao mesmo tempo. Você tem que separar um de cada vez. E o nosso Deus é triuno, são 3 pessoas na Trindade, compondo a Trindade. E por serem 3 pessoas, eles estão agindo simultaneamente, eles estão fazendo a obra simultaneamente. Nenhum deles atua para que o outro fique escondido. O nome para isso, escreve aí no seu comentário, o nome para isso é economia da Trindade. Ou seja, a palavra economia significa organização, tá, pessoal? Significa organização. Então, economia da Trindade seria a organização da Trindade na revelação. Conhecemos o Pai primeiro, depois conhecemos o Filho e o Espírito Santo agora. Mas isso é uma revelação econômica, ou seja, organizada. Cada um deles se apresentou ou se apresenta organizadamente na revelação das Escrituras. Mas aqui, gente, aqui você não tem noção. O tabernáculo é o lugar exato. A água não funciona também porque ou vezes está no estado sólido, ou líquido, ou gasoso. Mas aqui não, aqui é perfeito. Nós encontramos 3 espaços formando um só lugar, chamado tabernáculo. Nós vamos ter o tabernáculo em 3 espaços, mas todos os 3 possuem 3 objetos, e cada um deles fala de uma pessoa da Trindade, e ele mesmo possui 3 espaços, que é o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele explica bem cada um dessas pessoas da Trindade. No lugar chamado átrio exterior, que você está vendo a parte externa dessa tenda, ela é a representação do sacrifício de Jesus, do Cordeiro morto pelos pecados, porque você pode ver o altar de sacrifício logo na entrada, e nós vamos falar tanta coisa bonita aqui. Pegue caneta, deixa eu explicar para você, pegue caneta e reserve lugar para escrever. Vai por mim, pegue caneta e reserve lugar para escrever. É muita coisa linda, linda, linda de Deus aqui. E nós temos o lugar santo, agora que é um lugar um pouco mais para dentro da tenda, que representa o Espírito Santo de Deus. O objeto mais importante ali é a menorá, que vai lembrar a luz da sabedoria do Espírito, a luz que o Espírito traz a nós. E nós temos o lugar que vai representar o Pai, que é aquele que muitas vezes nós não vemos, não entendemos, não compreendemos, porque ele não tem uma imagem visível. Deus é Espírito, então não possui uma forma visível, definida, mas ele está ali, representado pelo Santo dos Santos. Mas esse lugar também fala, anota aí, este lugar também fala do início e o fim de tudo.
Este lugar está anunciando o início, o meio e o fim da nossa existência. Exatamente, aqui está falando sobre o início, o meio e o fim de todo o processo da nossa existência do governo humano. O átrio exterior, ele é o início. E quando você entra pela porta chamada porta do caminho do sacrifício, você vai entender que é o começo de tudo. Por causa do pecado do homem, agora o homem entra na presença do Senhor somente por meio do sacrifício. Ele entra somente por meio do sacrifício. Então, no meio do sacrifício é o início de tudo. É o pecado que entrou na nossa história, é um pecado que se instalou na nossa história. Então, o primeiro espaço fala exatamente do início. A porta que se abre para a humanidade é a porta que nos leva a um caminho só, o sacrifício. Porque há pecado, porque precisamos de remissão, porque precisamos de perdão. Ali existe uma bacia de bronze, que a gente também vai explicar todo o sentido dela. Mas a bacia de bronze, ela lembra um espelho feminino. E todas as pessoas que passam pelo sacrifício também têm que se lavar, também têm que lavar suas mãos, também têm que lavar o seu rosto. Depois nós adentramos no lugar santo, que é o meio de tudo. Ou seja, Jesus vem e agora ele nos dá a oferta da salvação e ele vai dizer para nós, olha, pelo Espírito você chega até o céu. Então agora nós buscamos o poder do Espírito, a renovação do Espírito, a bênção do Espírito Santo. E agora nós estamos no meio desse processo. Veja que o tabernáculo está falando do início, meio e fim da nossa história como cristãos, como seguidores, como dependentes do nosso Deus. E o terceiro lugar? O terceiro lugar é o lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Tudo isso você já conhece, não é mesmo? Uma vez por ano o sumo sacerdote entra no dia do perdão, no Yom Kippur, para oferecer o sacrifício agradável ao Senhor para que fôssemos perdoados. Porque o lugar santo é o lugar do juízo, é o lugar do julgamento, é o Deus Pai representado ali. Ele é o juiz, ele é o supremo juiz. Ele vai estabelecer o seu julgamento justo sobre toda a humanidade. O que nós vemos aqui então? O início, meio e fim. Escreve isso aí. Início, meio e fim. Está aqui, nessa representatividade aqui, nesse desenho ilustrativo, falando sobre o tabernáculo. Mas eu trouxe fotos do tabernáculo no Timna Park, em Israel. Nós tivemos a oportunidade de estar lá e muita coisa nasceu no nosso coração já naquela época. E então, vou repetir de novo, eu estava com muita vontade de estar aqui para passar para vocês as informações que trazem o tabernáculo do Senhor Deus vivo. Então veja, agora nós estamos vendo o tabernáculo com outros olhos, porque ele explica a Trindade. Ele é a única edificação, ou o único objeto, ou a única forma que explica na terra o que é do céu. Lembrando que o tabernáculo é algo do céu que está na terra. Existem muitas coisas do céu que estão na terra, coisas que o Senhor Deus estabeleceu sobre nós. E olhando para o tabernáculo, você vai ter a certeza de que nós estamos vendo aquilo que é do céu na terra. João, entrando no céu, ele vai ver o templo, que é o tabernáculo em forma de alvenaria, sonhado por Davi. Davi não constrói o tabernáculo, e até agora nós estamos dando um tempo para você buscar caneta e avisar pessoas, tá bom? Porque tem coisa linda e nova aqui para vocês. E eu vou repetir, só quem está comigo agora não vai perder essa lição, porque nós possivelmente não deixaremos no ar esse estudo por muito tempo. Vamos tirá-lo para poder apresentar com melhor qualidade, com mais ilustrações e tal. Mas veja, este lugar fala do início, meio e fim. Este lugar fala da Trindade. Cada espaço desse representa o átrio exterior, o Filho, o lugar santo, o Espírito Santo, e o lugar santíssimo representa o Pai, o juízo, o julgamento, o juízo final. Mas ele também fala de muitas outras coisas e fala principalmente, pessoal, fala de Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que o tabernáculo é a vestimenta, é a aparência,
é aquilo que aponta para Jesus de Nazaré. O tabernáculo fala do Messias. O tabernáculo apresenta o Messias. E vocês vão ver e vão ficar: meu Deus, eu não percebia isso, eu não sabia disso, eu não tinha visto isso antes. Como eu não percebi isso, pastor? Mas o tabernáculo fala do Cristo. E agora eu vou passar para vocês uma imagem em 3D, um filmezinho em 3D, e vou falando para vocês algumas coisas sensacionais. Nós vamos entrar nesse lugar virtualmente, aqui acompanhando a imagem na TV. Nós vamos entrar nesse lugar e você vai poder caminhar comigo por este lugar e ver os espaços que representam cada um desses locais que eu disse para vocês. Anote aí. O tabernáculo, ele tem 3 entradas, né? Ele tem a entrada chamada Porta do Caminho do Sacrifício. Ele tem a segunda porta que vai estar aqui sobre as 5 colunas, e ela tem a segunda porta que é chamada de Porta da Verdade, porque ali o sumo sacerdote, depois de receber a instrução de Deus, o próprio Moisés trazia a revelação para o povo. Então a verdade era declarada neste lugar que é chamado de alpendre. E depois a porta terceira está lá dentro no lugar santíssimo, que é chamada de Porta da Vida. Porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, e se ele saísse vivo desse encontro com o Deus Todo-Poderoso, então o povo tinha mais um ano de perdão e de misericórdia de Deus. Qual é a mensagem do tabernáculo? A mensagem do tabernáculo é misericórdia. Ele é também chamado de tenda do testemunho. Tenda do testemunho é o nome do tabernáculo. Ele também é chamado na Bíblia de tenda do testemunho. E ele testemunhou o quê? Então anote aí. O que o tabernáculo testemunhou? Por que ele é chamado na Bíblia de tenda do testemunho? Será que ele testemunhou a murmuração do povo de Israel? Ele testemunhou a Moisés libertando o povo, e ele é a testemunha de que o mar se abriu e os exércitos de Faraó foram devorados, engolidos pelas águas. O que ele testemunha? Anote aí. Essa só vocês que estão comigo vão saber. Ele é chamado de tenda do testemunho, porque ele é conhecido como aquele que testemunhou, o tabernáculo testemunhou a misericórdia de Deus. É exatamente isso. O tabernáculo testemunhou a misericórdia de Deus. Porque a ordem de construir o tabernáculo foi dado no capítulo 25 de Êxodo, e no capítulo de número 32, nós vamos encontrar Israel fazendo um bezerro de ouro. Depois de receber todas as instruções do tabernáculo, Israel começa a fazer um bezerro de ouro. Então nós temos agora o momento da ira de Deus. Moisés intercede pelo povo e clama ao Senhor. No capítulo de número 32, no verso 30, ele clama: Deus, tenha misericórdia, Deus, não puna o seu povo agora, tire a mão pesada do teu povo. E o Senhor perdoa e manda fazer o tabernáculo e dá todas as instruções novamente, detalhadamente, para a construção do tabernáculo. Então, esse tabernáculo, ele é a testemunha de que Deus é infinitamente bom e misericordioso com aqueles que o buscam. O tabernáculo está nos ensinando sobre misericórdia, porque cada um desses espaços existe para trazer perdão, cada um desses espaços existe para trazer misericórdia, cada um desses espaços existe para falar de salvação. Agora veja algo que a gente vai detalhar nesse estudo hoje, mas a gente já dá uma adiantada no assunto. Em algum lugar, Jesus está no tabernáculo quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai, ninguém vem, ele está em algum lugar dizendo: ninguém chega aqui sem mim, sem a minha ajuda. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus está falando de dentro do tabernáculo. Ele está falando do lugar santíssimo. Ele está no lugar onde somente Deus habita. E ele está lá dizendo: eu sou o caminho, a porta de caminho para o sacrifício. Eu sou a verdade, a porta que revela a verdade do Senhor. Aqui, a porta da proclamação da verdade. Eu sou a vida, a porta que está para o átrio do lugar santo, para o lugar santíssimo. Tudo isso você já ouviu, nada disso é novidade para você, mas virá novidades, lindas novidades para você. Jesus então não está dizendo que ele é uma estrada, mas ele está dizendo que ele é uma porta para o caminho do sacrifício. Ele é a porta para o caminho da verdade, da proclamação, e ele é a porta para o caminho da vida. Ele é a própria vida. É lindo isso, irmãos. Agora anote algo especial. Somente nas portas, nas 3 portas, nós temos o que eu vou te dizer agora. As portas possuem 5 tecidos diferentes. 5 tecidos diferentes. São 5 camadas de tecido em cada porta. Ou seja, cada porta ela possui uma mensagem que nós vamos mostrar para você. E cada porta possui uma certa dificuldade para se abrir, porque ela é pesada. Então os tecidos que são colocados em número de 5 precisam de uma força de pessoas para poder puxar e abrir essa porta, para essa tenda se estender, para essa tenda se abrir. E agora anote aí, 5 tecidos em cada porta. Lembrando que a porta do átrio interior ou do Santíssimo Lugar possui 6 tecidos. 6 tecidos no lugar santo dos santos. O peso está ali para que as pessoas usem força para poder entrar no lugar santo, força para poder entrar no sacrifício, força para poder entrar no Santíssimo Lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus, anota aí, isso só você que está me acompanhando agora sabe, e vai saber da minha boca isso. Olha, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado pela força. Pela força. Se você quer conquistar o reino, se você quer chegar no lugar onde você vai ser abençoado na presença de Deus, você só pode entrar pelo lugar que exige de você força. Hermínia está dizendo: pastor, fala devagar. Hermínia, eu vou tentar falar devagar, tá bom? Eu vou tentar falar devagar. Mas veja, vamos repetir, então aqui é uma aula, vamos repetir. O tabernáculo é o único lugar que fala de trindade em toda a terra, porque é a figura do céu. O que João viu no céu, ele viu a Arca da Aliança, ele viu a árvore da vida, ele viu a menorá, ele viu o altar de sacrifício, ele viu tudo no céu, porque esse é o modelo que é trazido diretamente do céu. O Senhor vai ungir com o Espírito Santo, encher com o Espírito Santo a Bezalel e a sua equipe para poderem construir esse lugar tal como Moisés havia visto. Então veja, está na hora de dar um like aí, amém? Dê um ok aí, coloque também, se inscreva, você que não se inscreveu, amém? O reino de Deus é conquistado pela força. Os tecidos vão falar, os lugares vão falar, o tabernáculo fala de início, meio e fim, princípio e fim. O início é pelo sacrifício, o fim é pelo julgamento, pelo juízo final, pelo grande trono branco. E tudo isso está sendo apresentado exatamente aqui. Em cada lugar existem 3 objetos e cada um dos objetos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas cada lugar tem também uma porta e cada porta tem um nome. Caminho do sacrifício é a primeira porta. Palavra da verdade é a segunda porta. E caminho da vida é a terceira porta. Jesus então está dentro do Santo dos Santos dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora eu estou passando para vocês a outra informação.
Cada uma das portas tem 5 tecidos. 5 tecidos, para primeiro serem pesados, para que a pessoa, para entrar, ele tenha que fazer força. Então a Bíblia está dizendo, pela força é que se conquista o reino. O reino de Deus é conquistado pela força. Por isso, para entrar em cada recinto, você tem que empurrar um tecido de 5 camadas, bem pesado, para você poder entrar. Não há moleza. As pessoas querem entrar no reino facilmente. Não. Para entrar no reino, isso não é assim. Eu vou apresentar para vocês algumas características que vocês já conhecem. Mas depois eu quero falar de algo que eu acredito que você vai ficar maravilhado. Porque o nosso encontro de hoje tem um tema: os panos do tabernáculo e o Cristo. Esse é o nosso tema. Vamos falar dos tecidos do tabernáculo e vamos falar do Cristo encontrado nos tecidos do tabernáculo. Amém? Você vai ficar maravilhado. Eu não tenho dúvida, você vai ficar maravilhado. Agora vamos apresentar um pouco mais esse lugar e nós vamos caminhar por um filme em 3D para nós andarmos por esse lugar. Vamos lá. Então agora nós vamos caminhar. Ande comigo. Aqui é o deserto. Então nós estamos enxergando agora uma vista panorâmica. A porta do caminho do sacrifício, quando ela se abre, ela vai se abrir de frente para o altar de sacrifício. E há um porquê. Ela vai entrar, a primeira porta se abre de frente para o altar de sacrifício. Esse é o altar de sacrifício. Ele tem 4 chifres. Os chifres que estão ali representam um reino ou um rei. Mas também tem outra representatividade que eu vou contar para vocês. Não tem como prosseguir na caminhada em direção ao Senhor sem passar pelo sacrifício. É isso que significa entrar por aquela porta. Ninguém chega a Deus sem sacrifício. Agora você está vendo o sacerdote colocando sangue nos chifres que estão nos 4 cantos do altar de sacrifício. Porque cada chifre simboliza rei e reino. Então está apontando para um sacrifício real. Agora nós vamos encontrar a bacia de bronze, que tem o formato de um espelho feminino, porque quando o homem se debruçava para lavar-se ali, ele via sua face refletida. E para entrar no lugar santíssimo, você só pode entrar depois de ver a sua própria face, de ver você. Eu vou parar para a gente continuar explicando, como a Hermínia me pediu, bem devagar. Né, Hermínia? Bem devagar. Então vamos aqui para alguma coisa que nós acabamos de descobrir agora. Vamos lá. Por que aquela porta se chama porta do caminho do sacrifício? Porque ao abrir, a primeira coisa que você vê é o altar de sacrifício. E a Bíblia então está nos dizendo algo muito importante. Para chegar a Deus, você tem que estar disposto a sacrificar. Sacrificar-se e sacrificar a Deus. Se você não estiver disposto a sacrificar, você não pode continuar o seu caminho, você não pode prosseguir o seu caminho. Você tem que sacrificar para continuar o processo. Ali, no ato exterior, aquela porta tem 5 tecidos, exige força, você não vai entrar lá fácil, você tem que fazer força. O reino de Deus é conquistado pela força. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe, que é o fato do tabernáculo, ele está sempre montado na parte mais alta do local onde eles estão, para que o povo, para que os israelitas não pudessem ver o que está lá dentro de qualquer maneira, apenas levantando a cabeça eles pudessem enxergar. A tenda tem a altura exata para esconder o que está lá dentro, porque para entrar lá dentro você tem que viver a experiência de entrar lá dentro. Você não pode querer conhecer aquele lugar sem entrar. Então a mensagem agora é essa: você não pode experimentar Deus ao longe, você não pode conhecer Deus de longe. Então o tabernáculo era montado sempre no lugar mais alto, e todo o acampamento de Israel se acampava seguindo as ordens de Deus também, formando uma espécie de uma cruz, mas todo o arraial se acampava ao redor. Só tem um jeito de você entrar: conhecer a Deus só por meio da experiência. Coloque isso aí. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês.
Agora nós entramos num lugar chamado átrio exterior e todo pecador pode entrar lá. Todo que estiver disposto a fazer força para alcançar perdão. Todo que leva o cordeiro pode entrar ali. Agora veja a mensagem disso, irmãos. Só quem tem o cordeiro pode entrar ali. Eu tenho o cordeiro. Você tem o cordeiro. Eu e você temos o cordeiro. Nós podemos entrar ali. Porque eu e você temos o cordeiro. Nós recebemos o cordeiro em nossas vidas. Então nós podemos entrar ali. Não é lindo isso, irmãos? Não é maravilhoso isso? Não é incrível isso? Nós podemos entrar porque nós temos o cordeiro. Ao entrar, o sacrifício, antes do sacrifício, esse cordeiro é levado a uma mesa onde todas as suas partes são separadas. A parte que é sacrifício, a parte que deve ser alimento do sacerdote, a parte que deve ser alimento de quem entrou com o sacrifício. Você sabia disso? Que para ofertar, você tinha que participar e comer do sacrifício? Sabia disso? Para ofertar o sacrifício, você tinha que comer o sacrifício. Parte do sacrifício é ofertado ao sacerdote, parte do sacrifício é queimado no altar e parte era comido. Então deixa eu dizer uma coisa para você agora que vai mexer com você. Mais míssil aí. Eu tenho certeza, é mais míssil aí. Ok? Todos têm que comer. Porque Deus não quer o benefício só para Ele. Quando você leva uma oferta para Deus, Ele divide em 3 partes. A primeira parte vai para a sustentação do tabernáculo. A segunda parte vai para o sustento do sacerdote. E a terceira volta para você. Você faz parte disso. Deus quer abençoar você. Então isso deveria ser a máxima dos dízimos e ofertas da igreja. Elas deveriam entrar para beneficiar 3 pessoas, para honrar o Pai e manter a igreja, para honrar os sacerdotes, e deveria voltar para você de alguma forma. E se isso não está acontecendo, há alguma coisa errada. Deve voltar para você de alguma forma. Alguma forma disso tem que voltar para a sua vida. Isso é míssil caindo do céu, isso é raio de glória, isso é nuvem de glória, isso é poder de Deus. E olha, você está sendo beneficiado em ouvir hoje aqui. Nós não vamos manter essa live muito tempo, nós vamos tirá-la do ar para fazer um trabalho melhor de adequar o estudo com mais graça para apresentar para você. Existem 3 objetos no lugar santo, existem 3 objetos no átrio exterior, existem 3 objetos no lugar santíssimo. Não, pastor, no lugar santíssimo só existe um. Existem 3 e nós vamos ver. No lugar santo, nós estamos vendo a menorá, que é símbolo do Espírito Santo de Deus, e as suas luzes são a única iluminação aqui dentro. Sabe o que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer para nós, aquele que está no Senhor, aquele que se santifica, a luz só é só uma fonte de luz. O Espírito Santo de Deus é a única fonte de luz para quem está vivendo em santidade. Anotou aí? Para quem está vivendo em santidade, a única luz é a luz do Espírito Santo de Deus. Isso é muito especial, muito lindo, muito lindo. Somente o Espírito Santo é luz para aqueles que estão vivendo em santidade, para aqueles que estão buscando a santidade. Somente o Espírito Santo de Deus ilumina. Ninguém mais ilumina no lugar santo, somente o Espírito de Deus. Nós temos o altar de incenso um pouco para cá, e aqui bem no cantinho nós temos a mesa dos pães da propiciação. Os pães e a mesa significam Jesus e falam do pão que desceu do céu, do alimento perfeito, mas é também um anúncio para a unidade de Israel. É derramado azeite sobre este pão e ele está ali para representar que o azeite, o Espírito de Yahvé está mantendo Israel unida. E agora nós vamos entrar no lugar santo dos santos, mas antes tem uma mesa chamada mesa de incenso, ou altar de incenso. É o lugar que representa as orações. E as orações são colocadas em forma de incenso. Enquanto se ora, se coloca o incenso. Para quê? Para que suba como aroma suave. Esse lugar era perfumado, meu irmão.
Esse lugar era perfumado. E basicamente 2 perfumes estão presentes nesse lugar. O perfume do incenso, o incenso aromático, e o perfume do azeite, o perfume da mirra, que estava na vida do sacerdote, sob ou dentro da sua estola sacerdotal. Ele usa uma coroa, e na base desse chapéu que ele está usando, existe mirra em cera. Ali é quente. Então, quando ele está ali orando ao Senhor, há um calor dentro do seu corpo naturalmente, e a mirra escorre por ele. A presença do Altíssimo banha você de azeite. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! A unção perfuma você. E a sua oração é perfumada assim como você. Então agora você pode se chegar à porta da vida, porque você tem o perfume do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem agora o perfume do Espírito Santo, então você pode entrar no lugar santo dos santos. E já já você vai descobrir o que nós estamos fazendo aqui. A nossa live é para falar sobre os tecidos. Eu estou falando de coisas que eu acredito que você já conheça. Você já conhecia tudo que a gente está falando aqui? Escreva aí para mim se você já conhecia ou se você está descobrindo agora. Se você já conhecia ou está descobrindo agora. Esse lugar santo dos santos agora vai surpreender você. Vai surpreender você. Quer ver? Este lugar foi visto por Moisés no Monte Horebe. No Monte Horebe. E eu não estou enganado, não é erro meu de informação, é verdade. Moisés chega procurando uma ovelha perdida. Ele encontra uma sarça pegando fogo e não se consome. Não é isso? E quem leva Moisés até esse lugar? Irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Nada está por acaso. Quem leva Moisés nesse lugar? Uma ovelha perdida. Quem é o símbolo da ovelha? Jesus. É Jesus quem te leva para a presença do Pai. Ele é o caminho que te conduz ao Pai. Ele chega e vê a sarça ardente, então ele diz: me aproximarei para ver o que é isso. Porque a sarça não se consome. Então abra parênteses aí para mais uma lição. Está dando conta de escrever tudo? Porque hoje você tem muita coisa para escrever. Depois você assiste novamente essa live e vai anotar o que falta. Mas quando ele chega perto da sarça, o anjo do Senhor diz: Moisés, tira os sapatos, as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Onde que é o lugar? Santo. O lugar santo é esse. Esse é o lugar santo. Então, se Deus disse que ele estava no lugar santo, então ele estava no lugar santo. E agora então nós vamos descobrir como ele estava no lugar santo. O Cordeiro levou Moisés até o lugar santo. O Cordeiro vai levar você no lugar santo. Amém? Ele vai te dar força para romper a primeira porta, a segunda porta, pesadas. E já já eu vou falar dos tecidos. E agora, ele vê a sarça ardente amenorar. Amenorar. E o que há na sarça ardente? Há uma quebra de lei da física. Moisés se aproxima e diz assim: vou me aproximar porque estou vendo uma sarça ardendo, queimando e ela não se consome. A lei da física está quebrada por Deus. Anote isso aí no seu comentário, mande para mim o seu comentário. A lei da física está quebrada, desfeita. Deus não respeita leis de física, nem leis da natureza. E onde o médico diz para você que não tem cura, Deus cura. Onde a pessoa põe ponto, Deus põe vírgula. Deus não respeita leis, Ele está acima delas. Ele está acima de todas as leis. E se existe uma lei que determina que você esteja de alguma forma, preso em alguma lei da física, da natureza, Deus quebra esta lei. Ele entra no hospital e tira o doente que estava determinado ou já condenado à morte. Ele quebra todas as leis.
Moisés está nesse lugar e ele vê a sarça queimando e a menorá. E ele então ouve o Senhor falando de outro lugar. E ele começa um processo de oração. A mesa, o altar de incenso. E agora ele diz para o Senhor que está do outro lado. Veja, o Senhor que representa o altar de incenso está no lugar santo dos santos. Então ele diz: Senhor, eu quero te ver. Mas quem está lá no lugar santo dos santos diz: você não pode me ver, porque quem entra aqui morre. Você se lembra que o sumo sacerdote não podia entrar ali? Porque se ele entra ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Lembra-se disso? Ele não pode entrar ali de qualquer maneira. Ele tem que entrar ali santo. E o Senhor Deus diz exatamente isso: Moisés, não se achegue para cá, porque você não pode me ver. Se você me ver, certamente você morrerá. Meu Deus, a Bíblia é sensacional. A Bíblia é incrivelmente sensacional. Incrivelmente maravilhosa. É exatamente esse lugar que Moisés está na terra, no Monte Horebe. Ele está exatamente aqui. E então ele diz: deixe-me vê-lo, Senhor, eu preciso vê-lo, não posso sair daqui sem vê-lo. O Senhor então manda ele olhar pela fresta da rocha, por uma fissura na rocha. E ele diz que por aquela fissura ele ia ver o Senhor, a ele, Deus, passando. Agora nós vamos em Jesus Cristo. Separa míssel aí, separa raio de glória aí, porque nós temos muita coisa agora linda para falar. Agora Jesus vai ser revelado, amém? Então Moisés diz: deixe-me ver, pela fresta você me vê. Lá no Novo Testamento, aliás, antes, em Daniel, nós vamos encontrar Daniel tendo uma visão de uma pedra cortada não por mão de homem, que rolou do céu e destruiu os impérios desse mundo. Quem é essa pedra? O Messias. Agora, lá no Novo Testamento, Filipe, o apóstolo, pergunta para Jesus, ou pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim, segura essa. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. O que Jesus está dizendo? Ele é a fresta na rocha. Ele é a rocha que separa você da visão do Pai. E vendo por meio de Jesus, você vê o Pai. Vendo por meio da fresta da rocha, você enxerga o Pai. Meu Deus, isso é lindo, isso é sensacional. Pode colocar raios aí, irmãos, nuvem de glória. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Moisés viu esse lugar antes de vê-lo no céu. Ele experimentou esse lugar. E aqui o sacerdote também entra descalço. Aqui o sacerdote também entra descalço. E há perfume aqui dentro. Há o perfume da mirra e o perfume do incenso. Quem é santo tem cheiro de santidade. Suas orações sobem como aroma suave. Quem é santo tem cheiro de santidade. Lindo isso, maravilhoso isso, sensacional. Eu quero abrir um parênteses enquanto você vai aí anotando, fazendo as suas anotações. Eu quero fazer 2 convites para você. Primeiro, nós queremos convidar você para ir a Israel conosco em setembro de 23. Você é o meu convidado para ir comigo. Como eu faço para ir, pastor? Você vai mandar uma mensagem para mim no ileocadiodasilva@yahoo.com ileocadiodasilva@yahoo.com ileocadiodasilva@yahoo.com. Eu vou escrever aqui para você: Leocádio da Silva yahoo.com. E se você quiser ir comigo a Israel, mande uma mensagem para mim, eu mando para você todas as informações. E nós vamos, em nome de Jesus, conhecer o Timna Park, que é o lugar onde está a réplica do tabernáculo. Amém? Meu segundo convite, anota aí. Semana do dia 16, nós estaremos
fazendo um curso intensivo de doutrina do Espírito Santo. Do dia 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Do 16 ao 21, nós estaremos fazendo um intensivo comigo. Nós vamos ter aula pelo Microsoft Teams, exclusivamente comigo. Nós vamos sentar e conversar uma semana inteira sobre o Espírito Santo. Se você quer fazer parte desse processo, então entre no meu endereço no YouTube, meu endereço de e-mail e mande uma mensagem: eu quero participar dessa semana de pneumatologia. Entre os dias 16 e 21 desse mês, setembro, nós estaremos fazendo essa semana. Vamos continuar? Vamos continuar com a nossa live falando sobre algo tão lindo e tão especial que é o tabernáculo. Então deixa eu mostrar para vocês agora. Aqui continuamos a nossa imagem do tabernáculo. Vamos continuar o nosso passeio por dentro do tabernáculo. Amém? Vai ser colocado um link, sim. Então, olhando novamente a cena, agora você está entendendo tudo. A porta que tem 5 tecidos pesada vai se abrir. E ela você vai se deparar com o altar de sacrifício. Não dá para chegar a Jesus sem sacrifício. Não dá para chegar a Jesus sem sacrifício. E ele vê agora o altar de sacrifício. Os chifres que estão sobre o altar simbolizam um rei ou um reino. Então o sacrifício é feito por um príncipe. Quem é o príncipe, irmãos? Jesus. Jesus é o príncipe. Se você não tem cordeiro, você não pode entrar aí. Nós temos o cordeiro. Podemos entrar aqui. Porque esse cordeiro derramou sangue por nós. E agora o sangue dele é a marca nos chifres que simbolizam o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe Todo-Poderoso. E agora nós temos a bacia de bronze, que parece um espelho feminino, onde o sacerdote, ao se lavar, ele vê o seu reflexo. Ninguém entra no lugar santo sem olhar para si e ver os seus defeitos. Ninguém entra no lugar santo sem olhar para si e ver os seus defeitos. Agora, os umbrais, eu vou parar de novo. Agora os umbrais, a porta vai se fechar novamente. E agora eu quero que você veja, olha, existem 5 colunas. Amém? 5 colunas. 5 tecidos em cada porta. 5 colunas. O que é isso, pastor? Anote aí. 5 é o número da graça. 5 é graça em hebraico. 5 é a palavra graça. Então, as portas que se abrem, porta do caminho do sacrifício, porta do caminho da verdade, da revelação da verdade, a porta da verdade é sustentada pela graça de Deus. Agora veja algo mais lindo ainda, algo que vai se completando. Gente, é uma coisa que só Deus pode ter escrito isso, só Deus pode ter construído isso. Veja, são 5 colunas que seguram o tabernáculo na porta de entrada para o lugar santo. 5 é graça, mas também são 5 ministérios. São 5 ministérios que sustentam a porta da verdade. A porta da verdade é sustentada por 5 ministérios. E os ministérios são 5 dons ministeriais. E nós vamos falar dessas colunas na semana de pneumatologia, entre o dia 16 e dia 21. Você vai descobrir muita coisa sobre o Espírito Santo. Agora empurramos a porta com 5 panos. 5 é o quê? Graça. Para ouvir a verdade, você recebeu a graça. Isso é lindo, mas você não pode entrar ali sem fazer força. Você tem que fazer força para entrar ali. Então vamos lá, vamos ver de novo o nosso lugar especial, maravilhoso. Você está gostando disso, irmãos? Você está aprendendo alguma coisa aqui com essa live? Porque para mim só faz sentido se você descobrir alguma coisa. Entramos pela porta do caminho do sacrifício. Encontramos o altar. Agora eu não vou parar mais, porque nós vamos para o lugar santíssimo. E vamos encerrar lá no lugar santíssimo para a gente começar a falar dos panos. Deus está falando tanto no meu coração que eu nem cheguei nos panos ainda. Eu quero que Deus me dê graça para que eu consiga chegar nos panos, porque eles falam muito sobre nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então entramos aqui agora
as bacias, os instrumentos, os utensílios. E agora nós vamos caminhar em direção à porta chamada Porta da Revelação da Verdade. O sumo sacerdote está ungindo os chifres que simbolizam o rei. É um príncipe, é um sacrifício real que está acontecendo ali. Está amando esse conhecimento? Amém, Hermínia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar nos 5 alpendres, 5 colunas, 5 ministérios. O sacerdote tem que se lavar primeiro, ele tem que ver o seu reflexo na água. Ninguém entra na presença do Senhor sem olhar para si e para os seus pecados. Agora ele entra, empurra com força os 5 tecidos para poder entrar no lugar santo. E o que ele vai encontrar no lugar santo? A menorá, o espírito, a luz, o altar de incenso e a mesa dos pães. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no lugar santo, convidando você para mais um lugar. A única luz que existe aqui é a luz do Espírito Santo, é a menorá. E cada símbolo dessa menorá, cada detalhe fala de algo importante sobre Jesus. Todo o tabernáculo fala de Jesus. Aí nós estamos vendo a mesa dos pães da propiciação e existem 2 colunas de pão. Sabe por quê? Porque Israel se dividiu. Lá na frente, Israel virou reino do norte e reino do sul. E aqui o Senhor já está mostrando isso, que ele já sabe que Israel se formariam 2 nações diferentes. O altar de incenso, trazendo perfume até o Senhor Deus. A sua oração sobe como um perfume. E o sumo sacerdote agora põe o incenso para que o cheiro suba até as narinas do Deus vivo. Agora fazemos mais força para empurrar 6 tecidos e entrar no Santo dos Santos. E agora nós estamos vendo 3 objetos. Não, pastor, nós estamos vendo 1. Não. Nós estamos vendo 3. Quer ver? Este objeto, chamado Arca da Aliança, tem lá dentro 3 objetos. Ele tem lá dentro 3 objetos. Quais são? As tábuas da lei que representam o Pai, a vara de Arão que floresceu, que representa o Espírito Santo, a escolha, a unção do Espírito, e o pão, o maná que caiu do céu, simbolizando Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, o verdadeiro alimento que desceu do céu. Não é lindo isso, irmãos? É lindo. Agora vou repetir uma coisa aqui muito importante. São 5 tecidos, porque 5 fala de graça. Mas eles também falam de roupa. Os tecidos falam de roupa. Agora você está vendo a réplica que está no Dimna Park em Israel. A réplica é neste lugar que a gente entra em Israel. Eu quero chamar a sua atenção agora para a gente perceber detalhes que são muito importantes. Vamos ver esses detalhes extremamente importantes. Primeiro, o lugar não é bonito. Te parece bonito isso? Não é. Ele é simples. Ele é muito simples. Quando Davi olhou e gastou tempo para observar o tabernáculo, ele disse: eu moro em um palácio e o meu Deus mora em uma tenda simples. Vou fazer para ele um templo. A aparência do tabernáculo é feia, porque há um propósito. Gente, Deus é incrível, Deus, não sei nem mais o que dizer sobre Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E olha, por que ele tem uma aparência rude? Porque vai falar de alguma coisa. Então vamos agora aprender sobre os panos, amém? Ele tem uma aparência feia. E agora eu vou dizer para vocês por quê. O tecido branco no deserto, ele vai se encardindo, vai ficando encardido. E são os levitas os responsáveis por carregar os panos. São os levitas. Anote aí. Pano é a aparência. Pano é a aparência do tabernáculo. Se os levitas carregam os panos, em Números capítulo 4, os levitas carregam os panos, então a Bíblia está dizendo que o crente carrega a aparência do culto, do seu templo. O crente carrega a aparência. É o crente que diz se a igreja é boa ou ruim.
É o crente que faz boa propaganda ou má propaganda, espanta as pessoas ou aproxima as pessoas, porque vai depender de como você lê tudo isso. Agora veja, está encardido, porque no deserto ia encardindo, os levitas iam lavando e refazendo tecidos todo o tempo, mas a parte superior e externa, ela é coberta por um pano chamado texugo, que é um tecido feio, mas muito nobre, muito caro. Texugos são a pele de texugos que dá essa aparência, quase de aparência que se confunde com o deserto. Por quê? Porque o tabernáculo fala de Jesus. Anote aí, o tabernáculo fala da Trindade, mas principalmente fala de Jesus, é o anúncio de Jesus. E quem é Jesus? Isaías, capítulo 53. Gente, vocês vão ficar agora assustados com tanta coisa que há no tabernáculo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele, Jesus, foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca. Veja o que diz Isaías 53, no verso 2. Não tinha aparência e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que nos atraísse. Jesus é representado pelo tabernáculo. Mas agora eu quero dizer uma outra frase, eu gostaria que você escrevesse aí, igual a gente faz no Instagram. Escreve essa mensagem para eu ler. Você vai escrever aí para você mesmo. Você vai escrever aí: o Senhor Deus vestiu o tabernáculo de Jesus. Meu Deus, o Senhor Deus vestiu o tabernáculo de Jesus. Os tecidos do tabernáculo estão falando de Jesus. Escreve, eu quero ler algumas frases de alguém que escreveu. Os tecidos do tabernáculo são a vestimenta de Jesus. Deus o Pai, vestiu o tabernáculo de Jesus Cristo. Eu vou começar a mostrar isso para você agora. Então ali a Eliane escreveu: o Senhor Deus vestiu o tabernáculo de Jesus. E vocês vão ver agora Jesus nos panos. Depois nós vamos mostrar para você Jesus nas madeiras. Depois Jesus nos metais. Depois Jesus na glória. E você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhado. Amém, Arthur, muito obrigado. Deus abençoe você. Olha, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. Amém? Mardoni, um abraço, Mardoni. Nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. Nós olhando para ele, não nos sentimos atraídos por ele. Mas veja, está falando de Jesus. As estacas, que nós vamos falar em outra live, fala de 60. São 60 estacas aqui. 60 é um número que aponta para um múltiplo de 6. Fala de homem. As 60 estacas estão falando de um homem. Quem é esse homem que cerca o altar de sacrifício? Quem é o homem que está cercando o altar de sacrifício? Yeshua. E Yeshua é o homem representado nas 60 estacas. Agora nós vamos ter madeiras aqui dentro que vão falar de Jesus, e a gente vai deixar isso para a live das madeiras, e nós estamos agora na live dos panos. Os panos falam de Jesus. Você está conseguindo entender isso que a gente está vendo aqui agora? Eu acredito que sim, mas eu quero ouvir de você mesmo, dizendo: pastor, eu estou entendendo, sim, estou entendendo. Jesus vestiu 6 roupas no dia da sua morte. Vestiu 6 roupas. Vamos mostrar essas roupas agora e vamos falar do tabernáculo. Amém? Me dê um tempinho para que eu possa transmitir aqui a imagem para vocês que a gente preparou com carinho. Jesus vestiu 6 roupas no dia da sua morte. Antes de abrir aqui, eu tenho mais uma informação para você. Então anote a informação que eu tenho para você. Anote a informação que eu tenho para você. Vamos lá. A informação que eu tenho para você é: quantos tecidos há
no tabernáculo. Anote, 6. Quantos vestidos há no tabernáculo? Anote, 6 vestidos estão no tabernáculo. São 6 vestes que estão no tabernáculo. Anotou aí? 6 vestidos estão no tabernáculo. Vamos lá, pessoal. Deus vai abençoar. A gente vai conseguir, em nome de Jesus, colocar aqui a imagem para vocês. Amém? Nós vamos conseguir isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 6 são os tecidos que cobrem o tabernáculo. 6 tecidos cobrem o tabernáculo. E você vai ver comigo aqui agora. Quantos tecidos cobrem o tabernáculo? Quantos panos estão no tabernáculo? 6. São 6 panos no tabernáculo. 6 panos no tabernáculo. Quantas vestes Jesus vestiu no dia da sua morte? 6. Ele vestiu 6 roupas no dia da sua morte. Amém. Amém. Vamos colocar Deus na questão aqui, irmãos, porque a gente precisa da ajuda do Senhor agora para colocar esse sistema no ar. A gente está lutando aqui para isso. Eu tenho sempre dito a vocês, irmãos, que tenta fazer alguma coisa para Deus e você vai descobrir que o inferno existe. Tente prosseguir fazendo e você vai descobrir que os demônios existem e tem muita ira. Agora, persista em fazer e você vai descobrir que Deus existe e que Ele é muito mais poderoso do que o inferno inteiro. Então é porque eu creio nisso que eu estou aqui persistindo, porque eu sei que o inimigo não queria que eu trouxesse essa lição para vocês. Isso vai trazer muito crescimento à sua vida espiritual. Mas o que o inimigo talvez não lembre sempre, ele não tem essa habilidade sempre para lembrar, é que eu não preciso das leituras que estão aqui para falar a verdade para vocês. O meu coração já carrega essas palavras e nós podemos falar sobre todas elas, mesmo se a imagem não aparecer aqui. Então, mais uma vez, olha, nós, enquanto a imagem vai sendo projetada, nós, em nome de Jesus, nós queremos convidar você para a semana do... Nós estaremos promovendo uma semana inteira de uma jornada de uma semana, de segunda a sexta-feira. Vocês terão aula comigo pelo aplicativo Microsoft Teams ou Microsoft Teams. Você sabia que Deus deu a instrução para Bezalel começar a fazer o tabernáculo pela arca e Bezalel começou pelos panos? Você sabia disso? Bezalel não obedeceu a Moisés e ele não começou como Moisés ordenou. Mas aqui há uma palavra interessante, porque Deus não repreendeu Bezalel. Não repreendeu Bezalel. Deus não chamou a atenção de Bezalel. Deus não repreendeu Bezalel.
E então há uma mensagem aqui. Onde é que a gente vê isso, pastor? Êxodo 25. Diga que, olha, verso 10. Farão a arca de madeira de acácia. A descrição da obra é passada por Moisés a partir da arca. Bezalel recebeu unção do Espírito Santo para construir o tabernáculo, juntamente com a sua equipe de artífices. Ele recebeu unção do Espírito Santo para construir o tabernáculo. E quando ele recebe a direção de Moisés, ele diz: comece pela arca, e vocês vão fazer uma arca de madeira. E a nossa próxima live nós vamos falar sobre a madeira, e você vai descobrir coisas lindas que a madeira do tabernáculo fala pra gente, tá bom? Você vai descobrir coisas maravilhosas que o tabernáculo fala pra gente na próxima live que nós vamos fazer sobre as madeiras do tabernáculo. Agora veja, agora vai comigo no capítulo de número 36, que diz assim, que Moisés chamou a Bezalel e deu a ele a ordem para a construção. E agora você vai ver no verso 8, e eles começaram no capítulo 36, verso 8, pelos panos do tabernáculo. Eles não começaram pela arca, eles começaram pelos panos. E Deus não repreendeu Bezalel. Então há uma lição aqui. Deus não repreendeu Bezalel. Então Deus está dando para nós uma lição muito poderosa aqui. Qual é a lição que Deus está dando para nós? Qual é a lição que Deus está ensinando para nós? Ele está ensinando que quando Ele te dá a unção, Ele te autoriza a ação. Escreve isso de novo. Quando Deus te dá a unção, Ele autoriza a ação. Escreve de novo. Quando Deus te dá a unção, Ele autoriza a ação. Não é incrível isso? Por que Deus não repreendeu Bezalel? Porque Deus, quando te dá a unção, Ele autoriza a sua ação. Deus diz para você, faça tal coisa, mas a ordem que você vai fazer, Deus não vai repreender você, Ele vai deixar que você faça dentro da ordem que você conhece. Então, o Deus que dá a ação, escreve aí, Deus que dá a ação, autoriza, Deus que dá a unção, autoriza a ação. Vamos lá? Escreve de novo. O Deus que dá a unção, autoriza a ação. Amém. Então Deus, quando te dá alguma coisa, filho, Ele não vai te chamar a atenção, Ele não vai brigar com você porque Ele te deu aquela coisa. Não, de maneira nenhuma. Ele vai te autorizar a fazer do seu jeito. Amém. Quantas vestes Jesus vestiu no dia da sua morte? 6 vestes. Então vamos lá. Nós vamos em nome de Jesus agora para as vestes e vamos explicar o tabernáculo. Amém? Vamos para as vestes e vamos explicar o tabernáculo. 6 vestes Jesus foi vestido no dia da sua morte. Quantos tecidos há no tabernáculo? 6. 6 tecidos há no tabernáculo. E quantas são as vestes de Jesus? 6 também. Então vamos lá. Vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender o que o Senhor diz. Primeira veste que Jesus coloca, primeira veste de Jesus, está apresentado quando Pilatos prende Jesus. E a primeira veste de Jesus é uma veste de um profeta. Anota aí. Vestes de profeta. Vestes de um profeta. Qual é a veste de um profeta? Ele tem 3 peças de roupa. 3 peças de roupa. A primeira peça é a peça de um judeu. É uma peça simples. Mas por debaixo dessa peça, ele tem outra peça, que é a peça em linho puro.
e essa peça é uma peça de um sacerdote. É nesta peça que há as franjas nas quais a mulher com fluxo tocou em Jesus. É nessa parte dessa veste, que é a veste de linho puro, que simboliza a unção sacerdotal, que Jesus é tocado. Jesus veste 6 vestes. A primeira veste, a veste de um sacerdote. Qual é a veste de um sacerdote, pastor? Me ajuda. Qual é a veste que um sacerdote tem? O sacerdote veste uma roupa, a veste de um profeta, perdão. A veste de um profeta é uma roupa rude, mas por dentro ela é de linho puro. E linho é o tecido do templo. Logo, o profeta tem a aparência rude e o interior santo. Vou repetir: a aparência rude e o interior santo. Agora, coloque o chip da memória, porque a minha TV não está ajudando, porque o computador não está ajudando. Então, coloque aí, use o chip da memória comigo, e você vai comigo agora pensar na aparência que a gente viu o tabernáculo em Timna Park. Como é a aparência do tabernáculo? Rude. Rude. Mas o que o tabernáculo está guardando? Deus. Então a aparência é rude, mas o interior é santo. Você se lembra que o Senhor fala de Elias e fala que ele vestia veste de peles de animais? Lembre-se que o tabernáculo tem uma pele por lado de fora. O último tecido do tabernáculo é pele de texugo. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de tabernáculo e veste de Jesus. Deus vestiu o tabernáculo com a roupa de Jesus. Eu vou dizer de novo. Deus vestiu o tabernáculo com as roupas de Jesus. E eu vou dizer de novo. Deus vestiu o tabernáculo com as roupas de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira roupa de Jesus, a roupa de um profeta. Escreve aí, roupa de um profeta. A aparência é rude, mas o interior é santo. Deu para você colocar? A aparência é rude. Vamos lá. A aparência é rude, mas o interior é santo. Primeira veste de Jesus é a roupa que ele está com ela. E existe uma terceira peça dentro da roupa de Jesus. Ele veste 3 vestes. E a terceira veste de Jesus é a veste de um sacerdote. Então veja, a primeira veste é de um profeta, porque é rude por fora e linho por dentro. A segunda veste é a veste que está por baixo, é a terceira camada de roupa, é a veste de um sacerdote. Linho azul. Escreve isso. Linho azul é a peça de roupa que Jesus tem por trás das 2 primeiras. Então Jesus veste uma roupa que vai levar os soldados a quererem jogar sorte para pegar essa roupa. Agora você está entendendo por que os soldados estão jogando cartas, estão buscando a sorte para ter uma peça de roupa. Pastor, não faz sentido. Para que uma pessoa quer uma peça de roupa? A roupa de Jesus é uma roupa nobre, meu amado. A roupa de Jesus é uma roupa especial, meu querido. Então Jesus está vestindo uma roupa que tem 3 peças. A de fora, rústica, lembra o tabernáculo. Por dentro, linho, lembra um profeta. Santo por dentro e a aparência rude por fora. E a terceira roupa que ele vestia, um linho azul, cor de um sacerdote, cor de um sacerdote, de um príncipe do tabernáculo. Você sabia que o sacerdote, o sumo sacerdote, é chamado de príncipe do tabernáculo? A Bíblia nomeia o sumo sacerdote como príncipe do tabernáculo. Ele tem coroa. E agora nós vamos em Hebreus, no capítulo 4, que vai dizer: nós temos um sumo sacerdote chamado Yeshua, e esse sumo sacerdote morreu em nosso lugar e nós fomos salvos por ele. Logo, Jesus se vestia de azul por baixo, não é à toa. Escreva aí para ver se você entendeu, porque eu fiquei aqui tentando recuperar as imagens.
e ainda não consegui, mas veja se você entendeu. Primeira roupa de Jesus, uma roupa de um profeta e o interior de um sacerdote. 3 peças. Uma delas vai ser rasgada e suja de sangue, que é a roupa que Jesus está usando, rústica. Ou seja, o profeta é ferido. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te atrair, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis, Jerusalém. Você não quis. Lembra-se disso? Então veja, a veste de um profeta é rasgada, mas a veste de um sacerdote é poupada. A veste azul que está por baixo da roupa de linho puro. Essa é jogada sorte sobre ela. Porque naquele tempo os sacerdotes, eles eram escolhidos por sorte para entrar no Santo dos Santos. Meu Pai, Deus fala coisas lindas demais na Bíblia. Eu fico assim, gente, vê se você concorda comigo. Somente Deus pode ter escrito a Bíblia, gente, ter revelado a Bíblia. Ninguém mais pode ter revelado a Bíblia. Não faz sentido não ter revelado a Bíblia, o Senhor, porque o que se escreve é rico demais, não é? É rico demais. Vamos agora para a segunda veste de Jesus? Então anote aí agora. A segunda veste de Jesus. As vestes de Jesus são reveladoras. Segunda veste aparece em Lucas 23, nos versos 7 até o 11. Lucas 23, de 7 a 11. Sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também queria saber de Jesus. Lucas 23, agora verso 9. Interrogavam-no com muitas palavras, mas Jesus não respondia. Gente, tem tanta informação para passar aqui que eu entendo a Hermínia. Está dizendo, pastor, fala devagar. Porque eu entendo a Hermínia, porque tem tanta coisa para se dizer aqui. E nós queremos dizer, nós não queremos ocultar nenhuma só informação de você. Eu me nego a ocultar informação de quem entra comigo em uma live, quem está interessado na Bíblia. Eu me nego a não trazer todas as informações para você. Amém? Então vou passar tudo para você. Então vamos lá. Segunda veste aparece em Lucas, no capítulo de número 27, Lucas, no capítulo de número 23, dos versos 7 até o verso 11. Agora o que diz o verso 11? Que chegando Jesus até Herodes, ele colocou sobre ele uma capa resplandecente. Uma capa resplandecente. Todo mundo que está entrando, gente, dá um like aí, dá uma força pra gente nesse canal, em nome de Jesus, amém? Dá um like, coloque aí, ok, amém, maravilha, bênção, amém? E se inscreva nesse canal, recomende para outras pessoas. Segunda veste de Jesus, tirando a veste rude dele, que era a veste de um profeta, que foi rasgada, e guardando a veste que era linho puro e linho azul, de um sacerdote, Jesus agora vai receber uma capa resplandecente. Agora eu quero que você pense o seguinte comigo. Pense o seguinte. Jesus está sendo surrado da manhã até a parte da tarde. Meio-dia aproximadamente. Da madrugada até meio-dia. Logo, qualquer roupa que eles colocarem sobre ele será suja de quê? Sangue. Será suja de sangue. Então nós estamos falando de algo profético aqui. Jesus está banhando de sangue. Primeiro, qual é a primeira roupa que Jesus banha de sangue? A roupa de um profeta. Ele está morrendo pelos profetas. Ele está morrendo por você. Ele está morrendo por mim. Jesus está morrendo pelos profetas. Qual que é a segunda veste? Eles vão tirar aquelas vestes, depois vão vesti-lo de novo. Então calma. Qual que é a segunda veste? O manto resplandecente de um Herodes, que tenta tirar a resposta de Jesus e Jesus não responde. Anota aí por que Jesus não responde. Jesus não responde porque ele se nega a falar com assassino de profeta. Isso é míssil, gente. Isso é maravilhoso, gente. Coloca míssil aí, raios de glória de Deus. Isso é maravilhoso.
Jesus se nega a falar com quem mata profeta. E ele não responde a Herodes em nenhum momento. Nenhum momento. É lindo isso, gente. É lindo. E a segunda veste de Jesus é uma veste de um rei, de um príncipe. É a veste de um príncipe. Essa é a segunda veste de Jesus. Jesus morreu pelos príncipes pecadores, pelos príncipes em pecado. Jesus morreu pelos príncipes. Amém? Terceira veste de Jesus. Vamos lá, gente. Terceira veste de Jesus. Anote aí. Qual foi a terceira veste de Jesus? Mateus capítulo 27, nos versos 26 até o 28. Mateus 27, 26 a 28. Mas vamos dar uma pausa? Vamos refletir. Nós estamos falando de o tabernáculo revela as roupas de Jesus. O tabernáculo está vestido de Jesus. Qual que é a primeira veste que aparece? Panos de texugo, tecido rústico. Qual é a primeira veste de Jesus? A veste de um profeta, roupa rústica. Amém? O tabernáculo está vestido de Jesus. Qual que é a segunda veste de Jesus? A veste de Jesus, segunda, é um manto resplandecente de um rei. Agora, eu precisava da imagem, que a nossa TV não está ajudando. Eu precisava da imagem para poder colocar para vocês aqui. Estou tentando achar aqui, amém? Eu queria colocar para vocês a imagem agora do lugar chamado tabernáculo, da tenda do testemunho, que testemunhou a misericórdia de Deus. Que testemunhou a misericórdia de Deus. Eu queria que você lembrasse agora quais são as cores das portas. Elas são azul, e vermelho e branco. São as cores de uma realeza. Anote isso aí. As cores são cores de uma realeza. Logo, o tabernáculo está vestido de Jesus. Qual é o manto que colocaram sobre Jesus? A terceira veste, colocaram um manto resplandecente. A segunda veste, um manto resplandecente. Olha o tabernáculo está falando que a primeira porta tem azul, vermelho e branco, lembrando a roupa de um rei, de um príncipe. Você se lembra da roupa colorida que José recebe? Você se lembra da roupa colorida de José? Você sabe quais eram as cores dessa roupa de José? Então deixa eu falar para você quais eram as cores. Vermelho, branco e azul. Eram roupas de um príncipe. José se vestiu de príncipe. Jesus se veste de príncipe. E o sangue dele agora vai banhar a veste que está suja agora de sangue, a veste real. Ele está morrendo pelos reis ímpios, pelos reis maus, pelos reis que não levam Deus a sério, mas ele está morrendo por eles também. Vamos agora para a terceira veste de Jesus, Mateus 27, de 26 a 28. Pilatos solta Barrabás e diz o verso 27, os soldados do presidente conduziram Jesus à sala de audiência e despindo-o, colocaram nele uma capa escarlate. Pegaram a capa de um soldado romano e colocaram sobre Jesus. Essa é a terceira veste. Colocaram a capa de um romano sobre Jesus. Amém? Amém, Joelma. Deus te abençoe. Colocaram a capa romana sobre Jesus. Jesus agora está molhando de sangue, banhando de sangue a capa de um romano. Ele está morrendo pelos soldados, pelos gentios, porque Roma significa o império. Ele está morrendo pelos gentios do mundo inteiro. É lindo isso, irmãos. Jesus vestiu 6 roupas. O tabernáculo tem 6 panos. Eu gostaria de mostrar para vocês agora a sequência de panos que aparece cobrindo o tabernáculo.
Primeiro, cor de pano, texugo. Terceira cor, azul, que é a cor de um rei, de um nobre. Jesus colocaram sobre ele a capa de um príncipe. Terceiro pano na sequência, texugo, azul e, pasme você, escarlate. É a terceira camada de panos no tabernáculo. Eu queria tanto mostrar para vocês, mas o Senhor sabe o que está fazendo, Ele está no controle. Eu queria tanto mostrar para vocês, queria tanto que vocês vissem como é real isso, como é real isso. Então, o terceiro tecido é um tecido vermelho, lembrando a morte, lembrando o soldado romano, lembrando o sangue do Cristo, mas principalmente lembrando os gentios pelo qual Jesus morreu. Agora vamos para mais uma roupa de Jesus. Está anotando tudo? Se eu perguntar, você sabe tudo de cor? Terceira roupa de Jesus, vermelho. Qual é o terceiro pano do tabernáculo? Vermelho. Qual é o terceiro pano do tabernáculo? Vermelho. O tabernáculo aponta Jesus. Isso é maravilhoso. A quarta roupa de Jesus. Eles voltam aquela roupa que ele vestiu de um profeta. Eles voltam aquela roupa para ele. Só que agora a roupa está toda estilhaçada. Então agora Jesus está vestido de um judeu de novo. Vestiram Jesus de um judeu. Por que não é veste de um profeta? Porque tiraram o linho de baixo. O linho é veste de profeta, mas só o tecido rústico é veste de um judeu. Em Mateus capítulo 3, João Batista está anunciando sobre ser misericordioso, sobre o reino. E alguém pergunta: o que devemos fazer, irmão, para alcançar a vida eterna? Então ele manda que as pessoas deem uma roupa para quem não tem nenhuma roupa. Você se lembra disso? Uma roupa para quem não tem nenhuma roupa. Então o que a Bíblia está nos ensinando? O judeu tinha só uma roupa. E ele vivia toda a vida com essa roupa. Trocava, obviamente, quando ela se estragava, mas ele tinha apenas uma roupa para a vida. Só trocava quando essa se acabava. Logo, a roupa de Jesus rasgada, sem o linho por baixo, é roupa de um judeu qualquer. Agora essa roupa de um judeu está sendo molhada com sangue do Altíssimo. Sangue de Yeshua, sangue do Messias está banhando a veste de um judeu. Jesus está morrendo pelos judeus. Jesus está morrendo pelos judeus. É lindo isso, meu irmão. É lindo, é profético, é maravilhoso. Isso é incrível, isso é sensacional. Isso é a coisa mais linda da revelação do Deus vivo. Concorda comigo? É lindo demais. Agora vamos interromper as roupas de Jesus e nós vamos falar de Simão. Simão vai se encontrar com Jesus. Na realidade, ele está indo para o templo para oferecer sacrifício. E ele então veste-se de linho, porque era assim que no dia do Pêssar os homens iam para o sacrifício. Porque o sacerdote pegava o sangue, aspergia sobre o altar e pegava e respingava na veste de um homem que levou o sacrifício. Anotou? Ele pegava o sangue, colocava sobre o altar, pegava o sangue e respingava na veste daquele homem que levou o sacrifício. Então os judeus iam de branco para poder receber o respingo do sangue do sacrifício, para voltar para casa selados pelo sangue do Cordeiro. Simão, que sai do Iêmen, ele é um africano, ele está indo cultuar a Deus. E quando ele está passando, os soldados param ele e dizem: você leva a cruz agora. Mas ele estava indo para o sacrifício. O que ele queria lá no sacrifício, gente? Ele queria que o sangue do Cordeiro fosse jogado sobre a sua roupa branquinha. De repente, o soldado romano pega e diz para ele: você vai levar a cruz agora. Ele carrega a cruz, reclamando. Mas quando ele começa a olhar para Jesus, ele começa a ver algo lindo em Jesus.
ele começa a perceber os testemunhos das pessoas que choravam no caminho, dizendo: ele morreu por nós, ele é misericordioso, ele é um homem bom. Então, olhando para todo o testemunho de Jesus no caminho da cruz, ele se convence que Jesus é o Messias. Você sabia disso? E ele olha para si e agora ele vê que ele está todo molhado do sangue de Jesus Cristo. Ele está todo molhado do sangue de Jesus Cristo. Ele é o primeiro, anote isso, o primeiro homem a receber o sangue do Cristo sobre ele. Simão carrega a cruz e ele volta para casa. E por que nós sabemos essa história? Porque ele vai se converter e os filhos dele serão membros de uma igreja visitada por Paulo. Paulo visita uma igreja onde os filhos de Simão estão congregando. Então deixa eu te dizer uma coisa, anote aí. Deixa eu dizer uma coisa, anote aí. Toda vez que você encontra nome de pessoas na Bíblia, é porque eles foram reconhecidos na história como cristãos. No Novo Testamento, se tem nome, é porque eles se tornaram famosos dentre os cristãos. E Simão se tornou famoso por ser o primeiro homem a receber o sangue de Cristo sobre si. Maravilhoso isso. Vamos continuar as vestes de Jesus agora? Vamos lá? Então vamos lá. A quarta veste de Jesus, eu disse que são 6, amém? E o tabernáculo tem 6 tecidos, mas Jesus veste 6 e no fim ele é enrolado com o 7º pano. Então vamos ao quinto, né? Ao quinto tecido agora, não é isso? Ao quinto tecido. Eles colocam em Jesus uma túnica. Isso está em João capítulo 19, no verso 23. Os soldados tomaram as vestes de Jesus, partiram em 4 partes. 4 partes. E também tomaram a túnica. Qual é a túnica? A túnica azul. Jesus está morrendo agora por todos aqueles que vão ser sacerdotes no futuro. Eles colocaram o pano azul, que ainda não tinha recebido sangue. Eles colocaram um pano azul e agora Jesus está vestido de sacerdote. Ele está indo para o Gólgota. Ele vai ser crucificado. Então lá no Gólgota eles tiram o tecido de um sacerdote e deixam Jesus apenas com um pano cobrindo as suas partes íntimas. Jesus agora representa Adão e essa é a 6ª veste de Jesus. 6ª veste de Jesus. Ele se vestiu de profeta. Ele se vestiu de rei, ou vestiram a ele de rei. Ele se vestiu de soldado romano, ou vestiram a ele com a roupa de um gentio. Ele foi vestido como um homem judeu. Ele é vestido de sacerdote. E agora ele fica seminu. Ele está vestido de Adão. Lembrando-se que Adão fez da folha de figueira uma roupa para si, e Deus fez de pele de cordeiro uma roupa para Adão e Eva. Sabe por quê? Porque figueira em Israel é símbolo de santidade. Então anote essa aí. Eu não sei nem quantos mísseis a gente mandou, gente. Eu acho que virou uma guerra aqui de tantos mísseis. Manda míssil aí, porque agora vem mais uma explicação boa. Adão e Eva colocaram folhas de figueira sobre si. Por quê? Porque queriam se esconder de Deus. Mas por que Deus fez uma roupa para eles? Porque a figueira em Israel significa santidade. Ninguém pode esconder pecado com santidade. Não tente enganar a Deus. Ninguém pode esconder pecado com santidade. Escreve isso aí. Escreve isso aí para nós. Ninguém pode esconder pecado com santidade. Vocês estão vendo por que eu queria fazer essa live ontem à noite?
Vocês estão percebendo por que eu estava com tanta vontade de fazer essa live ontem à noite? Porque eu queria muito que vocês soubessem disso. Estava quente no meu coração e vamos fazer uma live sobre as madeiras, sobre os metais e sobre os utensílios do templo, do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Vamos falar também sobre as pedras do templo. Então ainda faltam algumas lives. Madeiras, falamos dos panos hoje, madeiras, metais, utensílios e a pedra. Nós vamos falar. Pano, a última coisa que colocaram em Jesus foi um pano, e ele agora simboliza Adão. Então Jesus morre e banha a roupa de um profeta, de um sacerdote, de um rei, de um soldado romano, de um judeu e da humanidade inteira na cruz do Calvário. Quantos tecidos tem o tabernáculo? 5 tecidos. 6 com as cortinas. São 6 tecidos. Quantas vestes Jesus vestiu? 6. O tabernáculo fala de Jesus. Você está entendendo isso? O tabernáculo está vestido de Jesus. Escreve isso aí. E agora, nós estamos caminhando para o fim. Agora nós estamos caminhando para o fim. E vem a 7ª roupa. Não pode ser considerada uma roupa. Por isso nós dizemos 6 vestes Jesus vestiu. 6 tecidos tem no tabernáculo. A ordem dos tecidos é a ordem das roupas que Jesus vestiu. A mesma ordem que Jesus vestiu é a ordem do tabernáculo. O tabernáculo está vestido de Jesus. Amém? Agora, vamos em João capítulo 19, no verso 40. João 19, no verso 40. Tomaram o corpo de Jesus, anota isso agora, e envolveram em lençóis de linho puro com iguarias e levaram Jesus para o túmulo. Eu tenho mais uma coisa para dizer ainda, depois disso aqui, tá bom? Envolveram Jesus em um lençol de linho puro. Deixa eu te dizer onde está o lençol de linho puro que a gente viu no tabernáculo, andando para dentro do tabernáculo. Nós vimos o lençol de linho puro. Onde é que estava o lençol de linho puro? Então vamos lá. 5 tecidos separam o lugar santíssimo. E o 6º, que é para o lado de dentro, é linho puro. Aleluia! 5 tecidos separam o lugar santo do santíssimo. E o 6º tecido, para o lado de dentro, é linho puro. Vestiram Jesus de tabernáculo. Vestiram Jesus de lugar santíssimo. Jesus foi sepultado vestido de lugar santíssimo. E a Bíblia diz que no ato da morte de Jesus, o linho do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus está agora representando o próprio culto. Então ele está morrendo por todos os adoradores. Aleluia! Você ficou tocado por isso, meu irmão? Diga aí para mim, você ficou tocado por isso? Você ficou tocado por isso? Diga para mim. Diga para mim se você ficou tocado por isso. Eu quero ver os seus comentários agora. Vamos lá, manda os seus comentários. Glória a Deus, aleluia. Manda seu comentário. É bomba do céu isso aí. Glória a Deus, meu Deus, quantas revelações, amém. Tem mais para a gente falar ainda. Nós temos que falar sobre o templo, nós temos que falar sobre as pedras. Então a Neuza está dizendo glória a Deus, a Verônica está dizendo impactante, amém, Verônica. A Cláudia Riveiros está mandando foguinho aí, né, Cláudia? Deus abençoe. A Neuza, a Ivone, maravilhoso. A Rose, aleluia. Maria Aparecida, glória a Deus. Marcela, lindo. Joelma, glória a Deus. Cláudia, amém, glória a Deus. Fiquei maravilhada, diz a Cláudia Nogueira. Amém, amém, Cláudia. Deus abençoe vocês. Eu fico impactada com isso, aleluia. A Maria Graciane, glória a Deus. A Dulce Maria, aleluia. Glória a Deus. Eliene Lopes, eu fico impactada, amém. Louvado seja Deus. Regina Oliveira, incrível.
Vocês conseguiram ver que o tabernáculo é vestido de Jesus? E Jesus vestiu 6 vestes no dia da sua morte para falar de 6 grupos de pessoas diferentes. 6 é o número do homem. Então Jesus morre pela humanidade. Amém? E o 7º tecido fala de Deus. 7 é o número de Deus. E o 7, ele é envolto, enrolado de tabernáculo, de lugar santíssimo. Esse é o meu Senhor e o seu Senhor. Não é impactante isso, meus irmãos? Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? É tremendo, é maravilhoso isso. É incrível isso. É incomparável isso, meu irmão. É incomparável isso. Incomparável. É maravilhoso, é sensacional, é lindo, é tremendo.